Mas não tem como não falar, porque é muito bom, tem que ser elogiado esse tipo de coisa. Devia ter mais estúdios fazendo isso. Filhos da mãe. Eles realmente conseguiram vender essa ideia muito, muito melhor que o mangá. Então, olha, cruel e brilhante ao mesmo tempo. Não tem como não elogiar. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Kimetsu, impressões finais aí do arco dos ferreiros, que teve um último episódio bem emocionante, não tem, na verdade, como melhor definir ele do que emocionante. As cenas de ação com o protagonista foram legais, bem aprimoradas em comparação ao original, mas o que eles fizeram com a parte da Nezuko foi, olha, foi de uma crueldade, mas na verdade foi brilhante ao mesmo tempo. Quem não entendeu por quê vai entender durante o vídeo. Eu vou comparar em como era com o original e, claro, dar minhas impressões gerais aí do que eu achei desse último episódio. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Esse episódio continua do gancho do episódio anterior. Esse cara não morre de jeito nenhum, esse Oni mais precisamente. Então enquanto no arco anterior a gente tinha uma luta muito tensa para ver quem iria ganhar, aqui é uma perseguição, aonde não conseguem de jeito nenhum matar esse cara. Até quando cortaram a cabeça dele, você pensou, finalmente, acabou, né? Não acabou. É a impressão que fica desse arco. Que Oni ruim de matar. Foi pelo menos o que eu fiquei em mente quando eu li o mangá. Porque sempre que você achava, agora foi, né? Não, não foi. Ah, não, agora acabou, chega. Isso aí foi a cena final de ação. Morreu por aí, né? Não, ele tá vivo ainda. Então, minha nossa, tipo, eu acho que o propósito desse arco foi, vou criar um Oni que não é tão ameaçador assim. Mas, meu Deus, ele vai ser um pé no saco de matar. Eu acho que foi o que a autora pensou. Mas, bom, vamos lá do começo, antes que eu me empolgue aqui e me perca na cronologia. A primeira tentativa de matar o Oni, o que mais chama atenção nela, é que o Tanjiro consegue usar a respiração do Zenitsu, a técnica lá de aceleração. Ficou muito legal a cena. No mangá, a cena não tem nem graça, enquanto na animação, olha, é um negócio que a gente nunca cansa de comparar e ficar, nossa, isso nem foi de perto, aquela cena mais chamativa do episódio. Mas só isso aí, oh meu Deus, você nem ligava pra essa cena no mangá e no anime já ficou bem legal. De qualquer forma, surpreende, porque ele já usava a respiração da água no começo, aí depois trocou pra essa atual, e agora consegue usar em parte a respiração do trovão também. Obviamente não vai ser no nível do Zenitsu, mas pegou pelo menos o básico aí pra conseguir acelerar pra caramba. O que já é bastante impressionante. Fez isso 2 vezes. Não é nem pra dizer, ah não, foi sorte, ele nunca mais vai conseguir repetir. Olha, em tese deveria, porque ele usou uma vez e depois usou de novo. Mas bom, ele chegou ali no Oni, parece que vai matar ele, só que aí o bicho cresce. Aí parece que vai matar ele, a cena no mangá é minúscula, tipo meia página, nos quadrinhos. O problema disso é que no anime parece que enrola demais, tipo, o Oni tem força pra caramba e demora um século pra espremer a cabeça do Tanjiro. Então dá tempo do outro chegar, tentar deter ele, a Nezuko chegar depois. No mangá acontece a mesma coisa, só que, tipo, é muito rápido acontecendo isso. Então não dá nem tempo do demônio realmente apertar a cabeça do Tanjiro. No anime você ficou meio, pô, a cabeça dele é muito dura, né? Porque o cara ficou ali espremendo ela um tempão. Isso aí é o anime prolongando a cena, vale dizer, a nível de curiosidade. Mas bom, a gente consegue se desvencilhar aí, e aí parece que vai matar ele, só que não, ele vai indo pra trás, aí se joga do penhasco com ele. O protagonista recebe a espada lá que o outro tava polindo, vai com a espada até o cara, a cena ficou muito legal, inclusive. É uma das cenas aí que eu achei que iriam dar uma boa aprimorada, e fizeram exatamente isso, ficou muito mais legal. Ah, Marco, mas a da segunda temporada a cena final foi mais legal. Foi! O clímax, inclusive, se eu já adianto, eu acho mais legal o da segunda temporada. Em termos de tensão, esse aqui não conseguiu superar. Até porque, nesse aqui, o inimigo não tá lutando contra eles, ameaçando matar eles. O inimigo tá fugindo. Então é basicamente uma grande perseguição. Mata ele, esse filho da mãe que só corre. Então, obviamente, isso reduz um pouco a tensão. É um inimigo chato e você tá desesperado pra ele morrer. Mas não tem aquela tensão de, meu Deus, é mate ou morra aqui. Como eu falei, o grande mérito desse final, eu tinha comentado em um vídeo já que eu fiz de spoilers do mangá, o grande mérito seria a emoção. Seria um dos finais mais emocionantes, e entregou exatamente isso, já vou chegar lá. O ponto é que ele parece que dessa vez conseguiu, mostra a cena em câmera lenta no mangá, de novo é uma página, já, a cabeça tá voando já. É impressionante, o mangá parece um rascunho da história, e aí
o anime é a versão pra valer. É a impressão honesta que você tem, porque, tipo, tudo fica muito melhor, as cenas são estendidas. Eu acho que o pessoal tá cansado de ouvir isso já, né? Mas não tem como não falar, porque é muito bom, tem que ser elogiado esse tipo de coisa. Devia ter mais estúdios fazendo isso. E parece que acabou. Inclusive, você fica com a impressão, foi legalzinho e tal, mas não foi nada tão fantástico quanto eu esperava. Muita gente que não conhece o mangá deve ter ficado com essa impressão. Esperava mais, e tem mais, só que a pessoa não sabia. Então isso aí que é legal. É o clímax sobre clímax, porque parece que esse foi o clímax principal, mas não foi, tem mais um pedaço ainda. E bom, aparece a Nezuko lá, só que aparece o sol ao mesmo tempo. Essa cena aí ficou muito legal, no mangá de novo, é totalmente sem graça a cena. Caramba, a cena virou um wallpaper lindo aí, se você tirar uma print. Mas bom, o Tanjiro tá desesperado com a irmã queimando, e ao mesmo tempo ele nota que o outro tá vivo ainda. Cortar a cabeça dele não resolveu. Na verdade, aquele nem era o principal tá escondido ainda. Então o que aconteceu exatamente ali? Depois explica. No caso, na verdade, a lógica foi que se criou um corpo à volta do principal. E o principal ficou no coração, depois é mostrado isso. Mas quando ele cresceu ali, na verdade foi outro, tanto que a personalidade muda. Então isso aí já leva a crer que não era mais o mesmo Oni, ou no caso a versão, que é a covarde dele, que é a original. Ele vai atrás do Oni, que tá pra matar alguns camponeses, se conseguir sangue, vai ficar muito mais forte, ou protege a irmã, que tá queimando ali. A decisão é muito óbvia, na verdade, né? Tipo, ele fica na dúvida e tal, o que eu faço, o que eu faço? É porque ele é muito bonzinho. Porque uma pessoa com um mínimo de lógica, pô, pra quem você liga mais? 3 pessoas random lá, ou a sua irmã que você gosta muito? Tipo, não existem dúvidas quanto a isso. Mas, bom, ele acaba chutado pela irmã dele. Ou seja, ela dizendo, vai lá salvar eles, me deixa aqui. Ou seja, ela estava se sacrificando ali. E no mangá, é isso. Ela chuta ele cai no chão e vai embora. Tipo, ela só sorri pra ele ali e ele vai embora. Acabou, é isso. É uma página, uma página. O que eles fizeram no anime? Câmera lenta nele voando depois que a irmã chuta ele. Vamos agora fazer um recap de todas as cenas da Nezuko praticamente do anime. Então foi lá, flashback enorme com a Nezuko e tal, com a música letrada por trás. E você emocionado pra caramba, porque parece que ela vai morrer. Esse negócio de meter flashback quando um personagem tá muito mal é clássico. Não só de animações, mas de filmes normais também, séries, etc. Então, quando acontece isso, é uma death flag, ou seja, aquela flag de morte, bandeira de morte, traduzindo, é aquele sinal ali que, putz, já era, provavelmente vai morrer mesmo. Então você fica desesperado ali, não, tipo, olha, é impressionante, porque no mangá nunca me deu a impressão que a Nezuko iria realmente morrer. Não, vamos dar um jeito e tal. No anime, eu fiquei filhos da mãe. Eles realmente conseguiram vender essa ideia muito, muito melhor que o mangá. Quem tava vendo o anime devia estar acreditando realmente que a Nezuko iria morrer. Meu Deus, filhos da mãe. Isso aí foi um incremento, esse flashback todo da Nezuko, que foi brilhante. Porque esticou o episódio, eles queriam fazer isso, é muito óbvio, com várias cenas que eles colocaram. No caso, algumas sem necessidade até, mas é porque eles queriam fazer um episódio maiorzinho mesmo, eu vou explicar sobre isso. Mas esse incremento foi brilhante, porque, meu Deus, a sensação de que já era Nezuko foi amplificada em umas 1000 vezes com ele. Então, tem todos os flashbacks aí, você já desesperado, meu Deus, a Nezuko vai morrer e tal. E o protagonista cai lá, tá chorando ainda, ela sorri pra ele, dizendo, vai lá. Nossa, olha, sem comparação. Amplificaram várias cenas de ação, mas essa cena aí, da Nezuko, como eles trabalharam ela, ficou anos-luz do sentimento que eu tive no original. E bom, ele vai lá até ele, aí cheira lá onde tá o demônio e tá no coração da criatura lá, daquele Oni. A cena é legal pra caramba de novo, bota tudo em câmera lenta lá, de novo a cena é 2 páginas no original, não tem graça nenhuma. Mas o ponto é que arregaça o bicho ali, não é realmente um desafio pra ele fazer isso, mas a cena ficou muito bacana. Principalmente por trás e tal, direção ótima. Não teve aquela cena de ação, tipo, longa, legal pra caramba, mega empolgante, como teve na segunda temporada. Então, em termos de clímax, eu acho a temporada anterior muito mais empolgante. Enquanto essa é muito mais emocionante. Porque depois aparece a Nezuko lá atrás dele, desesperado porque ela morreu e tal. Ele salvou eles, matou o Oni, mas perdeu a irmã. Só que não! Ela aparece lá resistindo ao sol.
Muita gente deve ter ficado de cara sem entender nada. A explicação vem até depois. No mangá ela vem direto, assim que ela aparece, assim, tipo, já aparece lá logo depois da explicação. As da mulher lá, das células lá que estavam mudando e tal. E que ela achava mesmo que ela deveria conseguir superar o Sol em breve. Inclusive, aquela mudança de personalidade dela, tipo, ela ficar mais infantil e também não conseguir falar, tudo isso era devido a ela estar se concentrando, no caso, nessa evolução aí que acabou acontecendo, dela ficar imune ao Sol. Mas a cena é muito bonita, eu imaginei essa cena quando eu olhei o mangá assim, nossa, essa cena com o cenário da Ufotable, a música por trás, vai ficar mega emocionante, não deu outra. Ela falando ainda, porque ela nunca falou. Então, ela falando, sorrindo ali, e ela viva, né? Porque todo mundo deve ter pensado, que não conhece o mangá, né? Pelo menos, deve ter pensado que ela morreu. Então, o pessoal deve ter se emocionado pra caramba. E isso ficou ótimo. A parte da Nezuko foi a que mais me surpreendeu. Porque as melhorias na parte de ação eu já esperava. Não fizeram dentro do esperado ali, não fizeram nada acima da minha expectativa nas partes de ação. Se tivesse uma sequência de ação mais longa, mega elaborada e tal, aí seria algo acima. Tipo, botaram uma cena extra aqui que não existia. Eles só pegaram do original e deram uma ampliadinha ali de leve, botaram as câmeras lentas e tal, então ficou bem melhor, sem dúvida, mas não tão surpreendente pra mim quanto que eles fizeram aí com a parte dramática da Nezuko. 10/10 dessa melhora aí que eles fizeram. Já a da Hashira do Amor, nem tanto, né? Porque, bom, é bem patético a parte dela. Basicamente, vou morrer e tal, não consigo. Aí, tipo, convenientemente, o cara morre bem quando ela basicamente desiste lá. Então, a impressão que dá dela é que, na verdade, ela era bem mais fraca. No caso que o outro, por exemplo, lá, que derrotou com facilidade. O Lua 5, tudo bem que esse é o Lua 4, uma parte dele, pelo menos. Mas, ainda assim, ela parecia estar, pelo menos, pareada com ele no último episódio, quando ganhou aquela marquinha. Aí não, aí tipo, ela já tava, desisto, não consigo. E não passou muito tempo desde então, foi tudo ali muito rápido, na verdade. Então ela logo depois, já desesperada, lá não consigo e tal, vou morrer, aí não morreu. Então ficou meio... Podia ter finalizado ela com mais dignidade, né? Fica aquela impressão de que essa Hashira não é, ela é muito forte, né? Mas as cenas dela no episódio anterior ficaram 10/10. O que fizeram com as cenas dela no episódio anterior foi fantástico. Aí eu pensei, como deram uma engrandecida absurda nas cenas dela, no material original as cenas dela são uma página, meia página. É tipo, você nem vê a movimentação direito, então não empolga praticamente nada. No anime eles criaram, basicamente, toda uma coreografia para as cenas dela. É incomparável, na verdade. Por isso que é até difícil você julgar com base no mangá, frequentemente, Kimetsu. Porque o anime vira outra coisa. Então você tem que julgar quase de uma forma diferente o negócio todo. Tem que eu fazer isso, não tá ganhando, mas tá páreo a páreo. Seria legal se ela ganhasse, se ela conseguisse arrancar a cabeça dele, aí ficaria legal. Elevaria pra caramba a moral dela com quem tá assistindo. Mas isso aí foi uma escolha da autora. Então essa parte aí não tão legal, ao meu ver, pelo menos. E bom, outra parte bem interessante foi a do Muzan, que ao perceber lá que a Nezuko superou o Sol, fica loucaço, porque era o grande objetivo dele desde o começo. Ele tava, inclusive, transformando as outras pessoas em Onis com esse propósito final, achar um Oni que conseguisse sobreviver ao Sol. E a outra opção era replicar a fórmula que criou ele. A gente descobriu, inclusive, de onde veio os poderes dele. Ele não nasceu um ser sobrenatural, ele estava para morrer, numa era bem mais antiga. E aí o cara criou um remédio lá, tava dando pra ele. Ele matou o cara porque ele tava melhorando com o remédio, mas na verdade o remédio afetou ele. E ele virou um demônio por causa disso. Então o que transformou ele não foi sobrenatural, na verdade. Foi uma planta lá misteriosa, que eles usaram de básico, mais um bando de coisa, e aí causou essa mutação no corpo dele, e ele saiu espalhando isso lá, infectando as pessoas. Essa cena aí, dele lutando contra um bando de gente atrás dele e tal, isso aí foi isso aí não tem no original. Na verdade o flashback é curtinho no mangá. Tudo, na verdade, é muito curto, geralmente, no mangá. Inclusive, o flashback do Oni no mangá é 2 páginas. Tipo, 2 páginas divididas num bando de quadrinhos, é muito rápido. E, bom, em geral, o cara era o filho da mãe. Ele basicamente ficava se fazendo de coitadinho e tal, não conseguia me controlar, blá blá blá, e ficava roubando os outros, assassinando, fazendo o diabo. O interessante aqui é que, diferente dos outros arcos, que os Luas tinham passados tristes e tudo mais, aqui não. Os 2 Luas não tem passado triste nesse arco, são um bando de filhos da mãe mesmo. E o Muzan também, não tem passado tristinho pra ele, nada. O cara sempre foi um imbecil. Desde a antiguidade, quando ele era humano lá, ele matou o médico que estava tratando ele só porque o cara não estava conseguindo resultados.
Ele nunca teve muita humanidade. Mesmo antes de se transformar num demônio, ele já era uma pessoa horrorosa. Então é interessante que, na verdade, o maior vilão da história sempre foi só um desgraçado mesmo, que não tem nada, basicamente, no passado dele demais. É só um cara horrível que ganhou poderes aí, virou um demônio, e aí saiu passando a mutação dele e queria superar o sol. É isso, basicamente, o Muzan. Isso aí gerou muita discussão, porque muita gente acha um passado muito fraco. Esperava que o Muzan, como é o vilão principal, tivesse um passado muito mais elaborado. Caso ele tivesse um passado que superasse todos os outros que teve até agora, um negócio que duraria uns 2 episódios para explicar o passado dele, as motivações dele fossem muito maiores. Então, existia uma expectativa para um passado bem elaborado do Muzan. Mas, na verdade, era um negócio que a autora podia resumir em 2 páginas. Então, isso aí, para mim, foi decepcionante também. Eu esperava um negócio maior. Em geral, eu esperava um passado interessante. E o passado dele é o basicão do basicão. Se fosse um vilão random da história, você não ligaria, mas o vilão principal, eu acho que a expectativa da maioria, que não conhecia o mangá pelo menos, devia ser um pouco maior. Mas bom, o passado do Muzan era isso. E ele conseguiu o grande objetivo dele, que é um demônio que supera o sol, então agora ele quer comer a Nezuko, não Malden. O ponto é que ele quer absorver essa habilidade dela aí de resistir ao sol. Então agora ela tá sob ameaça. Então é legal que já tem uma tensão aí pro próximo arco. Mas, em geral, um final feliz, chega aí a Hashira do amor, abraça eles, bonitinho ali. Inclusive, tem cenas extras com esse cara, esse ferreiro do Tanjiro, que não existe no mangá, essa aí, do cara neurótico com a espada atrás dele, não tinha isso no mangá. A cena final também, deles indo embora da vila, o protagonista todo quase enfaixado lá, também não existia. Isso aí foi tudo um encerramento um pouco mais longo que eles tentaram criar. Então, nada demais, não achei isso aí um incremento, no caso, que vale elogiar, mas não ficou ruim também. O que eu não gosto muito dessa parte final é essa comédiazinha no meio lá, cena super tensa e tal, o cara fugindo, e aí começa a fazer comédiazinha e tudo mais, numa ceninha ali, isso aí ficou totalmente... Não precisava disso, desnecessário. Eu não tenho nada contra a comédia, mas em cenas de ação tensas, sérias, em clímax finais, não. Essa outra cena aí também da Hashira, eu esperava que eles tivessem aprimorado, tal, ficasse menos patético, como acaba essa luta dela, mas não, deixaram igualzinho como é no original. Então foi isso aí só que eu não gostei. De resto, ficou bem legal os aprimoramentos. Caso a cena da Nezuko super emocionante, adorei as melhorias que fizeram nela, conseguiram deixar realmente parecendo que a Nezuko morreu. Então, olha, cruel e brilhante ao mesmo tempo, não tem como não elogiar. Então foi um episódio final bem emocionante. Eu acho que a temporada como um todo, comparando a segunda, eu acho mais fraca, em termos de luta principalmente. A segunda temporada, quando engatou, começou as lutas, foi tensão atrás de tensão. Olha, não parava, você ficava loucaço a cada episódio. Essa temporada não teve isso. Teve alguns episódios melhores, aquele do Tanjiro, o episódio também da Hashira do Amor, foi bem legal. E esse episódio final. Foram 3 episódios mais marcantes aí, enquanto na segunda temporada teve muito mais episódios que eu particularmente achei bastante impressionantes. Então, como um todo, eu acho uma temporada mais fraca em comparação à segunda. Mas eu acho que tem o final mais emocionante da série até agora ao mesmo tempo. Então tem o seu mérito também. Mas, em geral, uma ótima temporada, mais divertido de Kimetsu. Continua sendo ver as melhorias que eles fazem, que são absurdas em comparação ao mangá. Alguns argumentam, depois de ler o mangá perde a graça, tal, porque eu sei que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus! Em vários mangás eu concordaria. Porque a animação é basicamente um mangá sem tirar nem pôr. Eles colorem basicamente a versão colorida do mangá. Eles dão uma melhoradinha de leve nas lutas. Aqui não, eles recriam as lutas cheio de extras, as partes também emocionais aí. Então, olha, não tem comparação. É como se você tivesse visto só o rascunho quando lê o mangá. Você só vai ver a versão definitiva no anime. Então é uma experiência muito legal, principalmente para ver as lutas e momentos marcantes. O anime é uma experiência muito, muito válida. Quer você tenha lido o mangá ou não. Pelo menos é a minha visão sobre a coisa toda. Então, é, na verdade, uma das adaptações de mangá que mais faz melhorias no original. É um exemplo a ser seguido isso aqui. Então, até no arco, que por muita gente é considerado bem mais fraco que os outros, eles conseguiram melhorar horrores. Esse episódio final aí, Deus do céu, é outra coisa no anime. E, bom, já anunciaram aí uma continuação, o arco de treinamento, que é minúsculo. São 8 capítulos desse arco no material original. Então não tem como virar uma temporada cheia de episódios. Alguns estão supondo que eles vão fazer uma OVA.
um especial aí de 1 hora e pouquinho e tal, ou não, vão soltar 3 episódios, 4, ninguém tem certeza do que eles vão fazer exatamente. Mas não dá pra fazer uma temporada de mais 10 episódios, a não ser que eles peguem o começo do próximo arco, que é o arco final. Porque agora tem um arco de treinamento, que é curtinho, e aí depois engata o arco final, que é enorme, tem 60 e tantos capítulos. Esse arco dá pra adaptar tranquilamente em uma temporada mais longa, de 20 e tantos episódios, ou em 2 partes. É possível também fazerem isso. Mas o ponto é que a dúvida fica o que eles vão fazer com o próximo arco, que eles anunciaram aí, que é um arco muito curto. Então fica a dúvida, não tem resposta sobre isso ainda, a gente pode cogitar, teorizar muita coisa, mas não tem como confirmar nada. A gente vai ter que aguardar mais informações. E para quem quer saber onde continua no material original, eles adaptaram até o capítulo 127. Então continua aí a partir do 128. Quem tentar achar o finalzinho do anime, aquele trecho lá do Tanjiro indo embora, o ferreiro dele falando com ele também e tal, isso tudo não existe no mangá. Aquilo ali foi inventado, então você não vai achar aquele trecho se você for procurar no mangá. Tenham isso em mente. E, bom, gente, é basicamente isso. Comentem a opinião de vocês. Gostaram desse episódio final? Se emocionaram? E, no caso, pensaram realmente que no conhecia o original, que a Nezuki ia morrer? Comentem aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.